ritmo do governo. Os ministérios têm até o final de janeiro para terminar as nomeações do primeiro escalão e sobre as nomeações a prioridade é nomear pela capacidade técnica e também política. A Casa Civil vai ficar responsável em montar o levantamento com as prioridades. Então é isso, a gente tem um momento de troca de governo, a gente já sabia que isso ia acontecer. Se o ex-presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, a gente ia ver a continuidade do governo. A gente tem um governo muito diferente, né? Ideologicamente muito diferente, politicamente muito diferente. Então a gente vai ver aí uma guinada no que diz respeito à execução de políticas públicas. A gente vai ver muitas mudanças, a gente tem visto muitas canetadas, né? A gente tem visto o presidente já revogando medidas, tentando já executar outras medidas, colocar aí em prática. Então essas primeiras semanas é de novidade, é de discurso, é de ouvir e de ficar na expectativa em relação ao que vai mudar. Há uma expectativa muito grande em relação à reforma tributária, Sim. por exemplo. Então tem reformas grandes, não é sobre isso que a gente vai falar agora no primeiro momento, e nem eles. Mas a gente precisa ficar atento em relação a isso, porque são reformas e mudanças ultra necessárias para que o nosso país avance economicamente. A gente teve um avanço econômico muito significativo no ano passado, muito em função da retomada da economia, muitos fatores aí que conjugaram para que a gente tivesse uma boa levada, toada no que diz respeito à economia, mas esse ano não existe a expectativa de que esses fatores todos estejam alinhados para que haja essa mesma toada. Então a gente precisa realmente de ações, a gente precisa de medidas e é isso que a gente vai aguardar aí nas próximas semanas. Exato. Esses primeiros dias são mais de marasmo. E você ainda falou, João, um negócio Falei. importante que são os 100 primeiros dias do governo, né? A gente tem geralmente um evento simbólico, né? Que é realizado no 100º dia para falar dessas ações. Então aqui a gente está vendo essa primeira ação, como você falou, de alinhamento de discursos e planejamento do trabalho, né? E como a Jo falou, é um ministério muito grande, né? São 37 ministérios com várias visões políticas ali dentro. Então é legal a gente ver que agora, né, o presidente é quem está guiando os seus ministros justamente para que essas ideias se alinhem, né? Na posse da ministra Simone Tebet, por exemplo, ela falou justamente das divergências que ela tem com o Haddad, né, com o ministro da Fazenda Haddad, e também com algumas políticas do Partido dos Trabalhadores, mas faz parte da base do governo, então ali vamos ter que caminhar mesmo com essas divergências e a gente vê aqui, né, essa reunião justamente para aparar essas arestas. E são muitos ministros, mas a gente precisa lembrar que algumas pastas são mais importantes do que as outras. Não é que todas são igualmente importantes. Todas são importantes, mas tem umas que são mais, né? e que conseguem aglomerar aspectos mais importantes da sociedade. Então a gente tem o antigo Ministério da Economia que foi subdividido, né? Antes estava tudo em uma pasta só, agora foi subdividido, mas a gente tem uma figura central muito importante, que é o Fernando Haddad, né? A gente tem, por exemplo, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que assumiu duas funções, de vice-presidente e também de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o MIDIX. Só que é uma figura, enquanto ministro, menos importante do que Fernando Haddad. Por quê? Porque mexe com coisas que são menos importantes. A gente não vai ter dedos aqui para falar. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, mexe com o dinheiro. É isso, né? É isso. Então a gente acompanhando aí, tendo, né, novas resoluções, é claro, o Jornal da Band também acompanhando, vai ter uma matéria trazendo todos os discursos, né, e todas as declarações dessa reunião que foi realizada lá em Brasília, e a gente por aqui também vai continuar acompanhando. A gente vai mudar de assunto agora, João. Ontem, por aqui no jornal, a gente falava de saúde, né, de vacinação sobre a Covid-19, contra, né, a Covid-19, porque alguns estados estão enfrentando dificuldades, né, em continuar a vacinação, principalmente das crianças, né, essa vacinação que começou no ano passado, o governo comprando, né, as doses de vacina infantil, e agora nesse início de ano alguns estados estão interrompendo, né, essa vacinação por conta da falta de doses. E o Ministério da Saúde, ele confirmou aí, né, hoje o desabastecimento e disse que está negociando, né, com a Pfizer, que é uma das fornecedoras, para adiantar a entrega prevista para o fim desse mês de janeiro, para que alguns lugares, para que alguns estados retomem aí essa vacinação. Os estoques, né, para pessoas acima de 12 anos, eles estão em dia, mas a pasta está com problemas de distribuição que devem ser resolvidos nos próximos dias, caso esse adiantamento aconteça. Segundo o Ministério, a cobertura básica com 2 doses sem reforço não chega a 80% da população.
Já 2 doses mais reforço, aquela terceira dose, não chega a 50% ainda da população. O Ministério informou também que a vacinação da Covid-19 será incorporada no Programa Nacional de Imunizações, né? O PNI, o famoso. A gente ouviu essa sigla tanto na pandemia, né, que é justamente o Programa Nacional de Imunização. Agora, então, a vacinação contra a Covid-19 vai entrar no PNI para que a gente tenha esse controle melhor, né, de distribuição de doses, enfim, para que esse serviço ele seja feito com uma velocidade um pouco maior e com uma qualidade maior também. Eu estava aqui vendo no nosso grupo, você estava pedindo para o Cleison pegar umas imagens. Isso, por né? favor. Porque ontem, né, no final Voltando do dia... Para a política? Voltando para a política, a gente não deixou de sair da política, né? A gente teve aí um caso, né, da primeira-dama, a Janja Lula da Silva, dando entrevista, né, para a Natuzaneri, nossa colega lá da Globo News, mostrando aí o estado de conservação dentro do Palácio da Alvorada, né? As falhas do estado de conservação dentro do Palácio da Alvorada. Eles chegaram essa semana, né? O Palácio da Alvorada é a morada oficial do presidente e da sua família. Então ela chegou no Palácio da Alvorada e ela mostrou um livro, né? Que ela acompanha, que é a do assessor de imprensa junto ali do presidente, o Stuckert, né? Que ele fez uma sequência de fotos de como era o Palácio da Alvorada nos governos antigos, né? Do governo Lula. E aí, quando ela chegou, o palácio estava completamente diferente depois desses mais de 10 anos em que o presidente ficou fora. E uma das imagens, né, que nós tivemos aí, inclusive a assessoria da primeira-dama liberou pra gente aqui na Band, foi justamente essas aqui. Esse é o estado que ela entrou lá no Palácio da Alvorada, mesas, né, com cantos descascados, o piso também quebrado, teto, né? Teto com infiltração, vidros quebrados. Tinha uma imagem, né, sacra, que é uma relíquia, né, tem aí um valor histórico muito forte, deixada num canto, né, dentro do Palácio da Alvorada. Então o lugar todo estava completamente abandonado. Olha só o estado, a gente vê aqui infiltrações no teto, né, no Palácio da Alvorada. Sabe o que parece? Parece universidade pública. Exato. E essa aqui foi que chamou a atenção. Numa das salas lá do Palácio da Alvorada, a assessoria, né, da Janja Lula disponibilizou essa foto aqui pra gente, a parede escrito, né, é uma pichação, vamos colocar assim, de Edu, escrito Edu em uma das paredes dentro das salas lá dentro do Palácio da Alvorada. Quem será o Edu, né? Então, enfim, ela nessa entrevista falou, olha só, sofás manchados, tinha um cilindro de oxigênio também em uma das salas, né? Curioso, perto de um né? sofá que tinha, né, uma mancha de uso, né, muito grande. Enfim, ela disse em entrevista, né, nessa entrevista aqui, mais ou menos dentro de uns 20 dias, né, teria ali um prazo para começar a organizar, porque a gente sabe que muitas dessas obras, muito desses móveis e lugares vão demorar mais tempo para serem restaurados. Enfim, esse caso acabou caindo, né, nas redes sociais, acabou, né, com muita gente revoltada, né, com o estado de dentro do palácio, porque, como a própria primeira-dama disse, além de ser a residência tem oficial... umas cadeiras aqui, você tá conseguindo jogar tudo que a gente tem aí, Cleison? Ele tá pegando as imagens. O pessoal ficou revoltado. Olha só o estado disso aqui, gente. Eu não deixo as coisas assim na minha casa, Eu não deixo assim na minha casa. Tudo bem Eu... que esses dias estava bagunçadinha, mas hoje tá eu limpo. organizei. Exatamente. Mas olha só, isso não aqui chega é nesse nível sujeira. sujeira. Né? Esse é o nível de sujeira aí, de não preservação que foi encontrado lá no Palácio da Alvorada. Então, além disso, também tem uma obra de arte em uma sala, né, lá do Palácio da Alvorada que foi colocada como sol. A obra de arte está desbotando, então vai ter que passar por restauração. Enfim, são vários pontos dentro do Palácio da Alvorada que estão com essa cara aqui. Estão desse jeito aqui. Então, quis trazer esse assunto também logo no início, porque bombou muito, né, no final da noite de ontem e hoje continua repercutindo, porque o ex-presidente Bolsonaro, né, foi procurado e não deu nenhuma resposta, né, não teve aí uma palavra falando justamente de por que o Palácio da Alvorada tá nesse estado, não vai ter. Não vai ter, então agora o trabalho é para Recuperar, reformar, né? recuperar, limpar, enfim, e também tocar o baile e olhar para o futuro, ao invés de ficar... A gente já sabe, não houve nenhum pronunciamento do ex-presidente Bolsonaro, não vai haver, Não vai. em relação a isso. É verdade. Aninha, A Tamara falou assim, triste demais o estado do Palácio da Alvorada, independente de quem estava residindo lá, é um patrimônio público, que vergonha. Ela também completou, né, que ela viu uma entrevista de ontem, né, dizendo que cortaram a árvore que o próprio Lula tinha plantado ali no Palácio da Alvorada, ali no coisa. É muito triste, né, como a Jo falou, o Dede falou, é chocante, né, acho que ninguém esperava ter uma dessas notícias, e pelo que eu vi, a obra deve começar daqui a uns 20 dias, né, eles só vão se mudar depois que essa obra, essa restauração e a obra ali no Palácio da Alvorada estiver concluída. Mas agora vamos voltar para um assunto que está chamando bastante atenção, começou a repercutir hoje, mas aconteceu,
fato que ocorreu ontem, que é de um jovem, né, de 25 anos, que morreu na porta de um hospital estadual aqui de São Paulo, após ter atendimento negado por falta de macas para pessoas obesas ali na instituição. O jovem sofreu 3 paradas cardíacas depois de ficar 3 horas dentro de uma ambulância aguardando essa maca. Vitor Hugo Marcos de Oliveira começou a passar mal ontem de manhã. A mãe levou ele para uma UPA de Perus, né, que encaminhou o jovem ao hospital, que teria estrutura para atender o jovem. No hospital, né, o jovem teve atendimento negado por falta de estrutura. Ele tentou ir em outro hospital que também negou atendimento. A família, então, foi até o hospital de Taipas, aqui em São Paulo, onde o jovem ficou 3 horas deitado no chão de uma ambulância, onde ele acabou morrendo, né, onde é que ele teve esses ataques cardíacos. A Secretaria Estadual de Saúde disse que está investigando o atendimento para que sejam tomadas as devidas providências, e a Polícia Civil também vai investigar o caso como morte suspeita e também omissão de socorro. Que desespero essas imagens, né, que a gente está acompanhando ali com a Ana. Omissão de socorro, total, né? A ambulância com a pessoa precisando de ajuda, precisando ser atendida, e a falta de estrutura do serviço público, que a gente fala tanto aqui, né, Jô, que a gente precisa entender para poder ajudar, é isso aqui. É para a gente poder receber pessoas de todos os tipos, pessoas que estão precisando de ajuda, e aí agora a gente está vendo, né, aí o rapaz que precisou e não recebeu o atendimento que precisaria para não perder a vida e acabou perdendo, sabe? A crítica não é ao SUS, né? Eu estava lendo um comentário no Twitter. Uma pessoa deu um relato em relação a um gringo, um turista americano. Você viu isso? Vi. Que veio para o Brasil de férias. Muito resumidamente, a filha dele se machucou. E aí ele levou ao hospital. E quando a criança teve alta, eles iam embora, ele perguntou onde é que pagava, né? E ficou surpreso quando descobriu que ele estava num hospital público, então que não poderia, não precisaria pagar, né? O SUS é um sistema de saúde como não há no mundo, né? É um sistema referência no mundo todo. Nós temos profissionais que são ótimos, nós temos atendimentos que são ótimos, mas falta estrutura. É isso. Então, como é que um médico consegue ajudar, socorrer? Aí a gente também precisa entender, porque às vezes o problema é da própria equipe médica, da enfermeira, enfim. A gente sabe que tem gente mau caráter em tudo quanto é canto. Lugar. Mas a falta de estrutura é realmente assustadora, porque a ampla maioria da população depende do sistema de saúde. E aí outra coisa pra gente estar de olho, que a gente vai ter um novo Ministério da Saúde, que vai ter que destinar verbas para os hospitais. A gente tem problemas crônicos no que diz respeito à infraestrutura dos hospitais. Há poucos anos a gente teve aí uma questão de federalização de hospitais, porque os municípios e os estados não conseguiam dar conta de repassar as verbas, então a União teve que acolher essas despesas. E a gente lamenta, mas como é que você lamenta por uma vida que se foi, né? Exato. Por algo tão... que poderia ser evitado, né, Ju? Exatamente. Acho que esse é o ponto. Como você falou, a crítica não é o SUS, mas como esse sistema que é tão importante pra gente poderia ser melhor gerido, melhor tratado, né? Tanto que, só comentando, né, ele passou por 3 unidades de atendimento passou pela UPA, né, depois foi outras 3 unidades de atendimento. Então, essa primeira UPA, onde foi o primeiro atendimento, indicou ele um local que teria essa estrutura e no final não teve. Então é isso que a Joana e o Dedê estão falando, né? Que é uma questão totalmente estrutural e que tem que ser vista, né? Como a gente pode resolver esse problema aqui no país. Exatamente, Aninha. Bom, ainda falando aí no âmbito da saúde, o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo arquivou o processo de investigação do caso Clara Castanho. Vocês lembram? A atriz que veio a público com um relato de um estupro, ela engravidou, e ela teve a criança, o bebê, e ela decidiu dar para adoção, ou encaminhar para a adoção o bebê recém-nascido, depois de muito acompanhamento psicológico, depois de entender que não tinha condições psicológicas para ser mãe naquele momento. Então foi uma decisão dela, só que foi uma decisão que foi vazada. Toda essa história, a própria gravidez, ela é uma pessoa pública, né? Ela conseguiu esconder a gravidez durante todo o tempo, durante todos os 9 meses da gravidez, e aí ela teve esse episódio tão íntimo da
vida dela vazado por um colunista de fofocas que teve a informação de algum lugar. E a informação vazou de dentro do hospital. Então foi aberta uma investigação, né, para saber como é que essa informação vazou, mas agora o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, então, arquivou esse processo de investigação. A entidade disse que não constatou a participação de profissionais de enfermagem em relação ao vazamento de quaisquer informações sigilosas. E no ano passado, a gente lembra então que ela veio a público com esse relato aí, depois de ter esse episódio íntimo vazado. Acho importante, né, Ju, até você relembrou o caso, trouxe pra gente de volta. Tá mais pra cá. Acho que esse é um caso importante até pra quem tá assistindo a gente e faz comunicação, ou tá, né, dentro desse escopo conjunto com a gente, é um caso de ética dentro da nossa profissão, né? Porque foi exatamente isso que você falou. Nem toda notícia, nem toda informação que vaza ou que você recebe, ela pode virar notícia. Por mais que ela seja uma pessoa pública, por mais que ela esteja na mídia, é um caso particular que ela escolheu não divulgar, que ela escolheu tratar de uma forma privada. Então, nós do lado de cá temos que ter o discernimento, né, de entender esse caso e aquele limiar ali dentro da ética jornalística. Então, acho que esse caso é um caso que tem que ser refletido sempre, né? Agora com essa resolução aqui do arquivamento, né, das investigações dentro da saúde, mas é um caso também para ser estudado, né, para que a gente não esqueça de como é o comportamento dentro de casos assim. É o que a gente chama de furo de reportagem, né? Quando você tem informação em primeira mão e você vai, através do veículo onde você trabalha, dar essa informação exclusiva em primeira mão, nem todo furo vale. Então, às vezes, a gente está falando da morte de uma pessoa, Sim. A família ainda não sabe. Então, vale segurar, não é pelo like, não é pela audiência. Hoje em dia é pelos cliques, não é like, é clique, né? Não vale o caça-like, não vale como é que chama? Os numerozinhos do... As visualizações. As visualizações, né? Enfim, não vale. Mas tem gente que é especializada nisso. Basta você abrir o Instagram, tem tantos Instagrams de uma rede, fofoca, né? Subcelebridade, que vivem de falar quem terminou, não terminou, teve filho, não teve filho, perdeu filho, foi traído no casamento e tudo mais. Mas isso, de fato, não é jornalismo. Vamos ao barco aqui, Aninha? Vambora. Eu queria ler uns comentários, né? O Guilherme Locatelli falou que o projeto do SUS é muito bom, o problema é a falta de estrutura, completando aquele assunto que a gente estava falando antes, né? Que o problema é de estrutura mesmo, descaso dos governantes. O Chicão falou, esse é um serviço público de saúde do Brasil, né? O SUS tem qualidades, mas quem depende da saúde pública do Brasil, às vezes está ferrado, que é um pouco da linha como a Cid Maria, que no TikTok tá falando, né? Que ela já buscou ajuda no SUS, né? E teve diversos problemas de não ter atendimento ali quando chegou no local, mas é muito aquela coisa que a gente fala mesmo, a estrutura do SUS, que quando a gente entra no SUS é um assunto que rende muito, as pessoas têm muito que falar, muito de casos que aconteceram com elas, e muitos casos acabam remetendo, não é às vezes pela falta de lida do profissional, e sim a falta de estrutura, ou mesmo do tempo que as pessoas demoram para ter um serviço, ou não ter o serviço dentro do SUS. Mas vamos continuar aqui com o jornal, né? Um assunto que também era de ontem, que a gente veio acompanhando ontem, que foi daquele catador que foi morto no Rio de Janeiro depois que a polícia se confundiu no pedaço de madeira que ele tinha com um fuzil. Então, a Polícia Militar do Rio de Janeiro afastou os policiais envolvidos na morte desse catador, né? O nome dele é Dierson Gomes da Silva, ele tinha 51 anos. O caso aconteceu na Cidade de Deus, comunidade localizada na zona oeste do Rio de Janeiro. Uma equipe de policiais estava na localidade conhecida como Pantanal quando viu um homem com objeto pendurado em uma bandoleira. O que é essa bandoleira? É uma cordinha, né, que eles utilizam para segurar as armas, né? Os policiais então dispararam contra o homem porque acharam que ele estava com um fuzil na mão. Moradores falaram que esse catador tinha o hábito de andar com um pedaço de madeira junto ao corpo. E além da corporação, a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro também está investigando o caso. Então a gente vai continuar acompanhando tudo que tipo de atualização a gente vai trazer aqui no jornal, né, Dede? É isso, gente. Quantas pessoas já não morreram, jovens, crianças, no Rio de Janeiro, que tiveram celular confundido com arma, pistola, tiveram guarda-chuva confundido com fuzil, né? Falei ontem de uma bengala também. Bengala. Já Isso é guerra ao tráfico no história. Rio de Janeiro. É triste, é lamentável e, enfim, existe um despreparo da polícia nesse sentido. A polícia está ali realmente para atirar e existe o tráfico que toma conta de todas as comunidades e os policiais são obrigados pela função que exercem, pela situação que estão inseridos, combatendo, né? Estão em confronto absolutamente todo dia. Então eu sei que tem gente que nos acompanha que é marido, a esposa, mãe, filho de policial,
E aí você se coloca naquela posição, né? Você tá todos os dias trocando tiro com bandido, você vai pagar pra ver, mas ao mesmo tempo você acabou matando um inocente, né? Qual é o treinamento necessário? Então, será que falta estrutura? Será que falta equipamento necessário? Investimento, será que falta, né, nesse treinamento? Investigação, porque a polícia que tá ali na rua precisa ter um acompanhamento da investigação. Então, o Rio de Janeiro realmente é muito complicado, muito né? difícil. É isso. E a gente também fala, né, segue falando do assunto de ontem que a gente trouxe, Jô, do mototáxi, né, que é um serviço que a Uber começou a oferecer aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo ontem, e aqui em São Paulo esse serviço segue suspenso. A gente dava a notícia ontem que o prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, né, tinha suspendido aí a atuação, e o serviço segue suspenso aqui em São Paulo depois de uma reunião entre a empresa e a prefeitura aqui de São Paulo. A prefeitura vai analisar a segurança do serviço para estudar, então, uma regulamentação. A Uber disse que vai aguardar a decisão da prefeitura, então, por enquanto, ainda não temos esse serviço aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro, como a gente falou também, o serviço prefeito disse que também não vai autorizar sem ali um estudo, né? Diferente daqui de São Paulo, o Rio já tem o serviço de mototáxi, né, instalado dentro da cidade, mas por aplicativo é uma outra denominação, é um outro tipo, né, de autorização que a prefeitura tem que dar, então também vai ter que ter essa negociação lá no Rio de Janeiro com a Uber, com a prefeitura, para poder liberar esse serviço por lá também. Exatamente. Vamos continuar aqui, então. Aninha, você está aí preocupada no início do nosso jornal com a votação no Congresso americano? Então traz essa notícia pra gente, por favor. Já que você está acompanhando. É que, na verdade, tá tão interessada. Não, eu não tô muito interessada, é que eu tô achando curioso a história, porque o máximo de votações que tinham sido feitas, né, no Congresso, rodadas, né, porque é votação por rodadas, tinha sido 9. Agora a gente tá na 12ª rodada de votação, então já é um fato histórico. Máximo na história. Máximo da história que já aconteceu. A gente tá agora, acabou de votar, só vou ver aqui o voto, como eu tô no mútuo, mas acredito que ele esteja agora com 213 votos contra 211 votos, né, o candidato dos republicanos lá nos Estados Unidos. Seu Kevin McCarthy. Mas explica pra gente pra que é essa votação aí no Congresso, só pra gente voltar um pouquinho na notícia, ou então o Andrei pode fazer isso pra gente. Posso, Andrei claro. O Andrei tá mais animado que eu com essa notícia. eu adoro acompanhar, né? Pra mim é como se fosse série. Esse rapazinho aqui, ó... Tem séries. Tem séries de política. Esse de cabelo branco aqui, ó, é o Kevin McCarthy. Ele é o líder dos republicanos na Câmara dos Estados Unidos, então ele é o nome indicado pelo partido pra concorrer a speaker, né? Olha ele aqui tirando foto com os seus correligionários lá na Câmara. Porém, dentro do Partido Republicano existe uma ala que não fecha com ele, uma ala que não concorda com ele porque, segundo esses 20, né, que não estavam votando com ele, ele é muito moderado. O Partido Republicano é o partido mais conservador lá nos Estados Unidos, né, defende aí as questões familiares, questões, né, de costumes, né, a pauta de costumes é uma pauta muito forte para eles, e segundo esses 20 deputados, ele é moderado, ele ouve o outro lado e acaba cedendo. Então, por isso que ele não estava conseguindo esses 20 votos. De ontem para hoje, o Kevin McCarthy, né, numa sequência de negociações, recebendo esses outros deputados no seu gabinete, ele conseguiu virar 13 votos, Ana, se não me engano, por enquanto. Desses 20, ele conseguiu virar 13. Mas ainda não é o número necessário para que ele alcance a maioria, para ser eleito, então, o presidente da Câmara dos Estados Unidos. Eu estava falando com o Phil, né, inclusive eu fico trocando mensagem. É o presidente da Câmara. Isso, é o presidente da Câmara dos Estados Unidos. Lembra da Nancy Pelosi? Claro que lembro, o episódio de Taiwan. De Taiwan, exatamente. Ele está concorrendo para o cargo dela, né? Ela foi reeleita lá nos Estados Unidos, né? Ela está na Câmara ainda, só que ela deixou a presidência por conta da idade, né? São compromissos que têm que ser atendidos, né? E que demandam muito. Você chamou de velha? Não, ela mesmo disse, por conta do cansaço e porque ela também ficou no cargo por muitos anos, né? A Câmara tradicionalmente era dominada pelos democratas, então teve essa virada, né? Nas últimas eleições de midterms, e aí os republicanos vão eleger, então, o seu presidente. Mas eles não conseguem. Então, a expectativa é, até o final do dia de hoje, ele receber esses outros deputados que ainda não estão votando nele e fazer algumas concessões para finalmente receber esses votos e terminar com essa novela. Ô, Andrei, conta pra gente um fato curioso que aconteceu lá hoje, então, desse voto que foi anulado. Eu não apanhei, desculpa. Foi do Donald Trump, é isso que ela queria falar. Do Trump
ontem, inclusive. Foi ontem. No final da tarde de ontem, um dos deputados republicanos pediu a palavra, né, no meio das votações, os deputados eles podem fazer colocações, né, justificando, tipo, por que vocês têm que votar em X ou em Y? E esse deputado lá da Califórnia, ele relembrou o presidente Trump, disse que foi um ótimo governo, que houve diminuição de taxas, impostos e tudo, e que o ex-presidente Donald Trump, que deveria ser o presidente da Câmara dos Estados Unidos. E aí tem dois detalhes, né? O presidente Donald Trump não tem cargo público mais nos Estados Unidos, é ex-presidente, e ele não poderia assumir, mesmo que recebesse a maioria dos votos dos deputados lá, dos congressistas republicanos, porque não tem mandato, ele não é deputado, então ele não poderia ser eleito. E aí você me pergunta, Andrei, mas por que é tão importante essa votação? Por que tem que eleger logo o speaker, né, dentro da Câmara dos Representantes americana? Tem alguns fatores. O Congresso está parado. Né, todos os projetos aqui, por exemplo, a gente está vendo reuniões ministeriais e aí provavelmente votações, né, a questão da reforma tributária. Os Estados Unidos também tem todas essas questões para lá, para começar o ano legislativo. Isso tudo está parado. Os novos deputados que foram eleitos não foram empossados. Eles estão lá participando das votações, mas eles não foram empossados porque a casa não começou os trabalhos. E outra, os Estados Unidos tem a sequência de poder assim como o Brasil, né? Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara e do Senado. O speaker é o terceiro na linha sucessória. Então, tirando o presidente e o vice, ele é quem assume a presidência dos Estados Unidos. Então, hoje, se Joe Biden e Kamala Harris tiver algum problema, estão fora do país, os Estados Unidos não tem quem governe. Olha... Vai ser, então, o chefe lá da Suprema Corte dos Estados Unidos que assumiria a presidência. Então, assim, tá uma bagunça o sistema político. Você tá se especializando, vai virar... Eu acho que ele tá se especializando. Ele tá muito animado. Desde que começou essa votação, ele tá muito animado. Ó, só pra trazer, ó... Eu acho incrível. Você pode ser o nosso especialista... Correspondente. Eu sou de blockchain, ele é Estados Unidos. E o Washington. Em Washington. Ó, só pra trazer os números aqui, ó. A 12ª rodada de votações foi finalizada com 214 votos para McCarthy e 212 para o democrata Jeffries. 3 para Jim Jordan e 4 para Kevin Hern. E é isso, os deputados que não fecham com o McCarthy, eles ficam trocando os deputados que eles vão votando lá dentro, que é só um nome, né? Porque não vai fazer diferença. Então, o McCarthy, ele é, né, o nome indicado e a indicação do partido é de que não vão trocar o nome do McCarthy, vai ser ele o candidato e esses deputados vão ter aí que ou conceder, ou então a gente vai ficar nessa votação aí até eles resolverem cumprir o trabalho deles, Jojo. A gente fica só acompanhando, né? Ainda bem que é um acompanhamento bem longínquo. Exato. De eleições e de política, votação, chega, né, gente? Pelo amor de Deus. Ainda no cenário internacional, eu ia falar eleitoral, é parecido, mas não. Ainda no cenário internacional, a Rússia anunciou um cessar-fogo na guerra para celebrar o Natal ortodoxo. As tropas russas suspenderam os combates hoje, devem retomar amanhã. A Ucrânia não se comprometeu a respeitar o cessar-fogo, um cessar-fogo bem rápido, né? O presidente da Ucrânia acusou a Rússia de usar a trégua para interromper os avanços ucranianos e trazer equipamentos e munições. Ou seja, seria uma parada estratégica. Ele também lembrou de um ataque nas vésperas do Natal, onde cerca de 7 pessoas morreram. Jô, vamos então mudar de assunto, vir aqui para o Brasil, né? Vamos falar então de uma morte, inclusive é noticiário internacional, mas é um surfista brasileiro que estava, né, nas ondas lá de Portugal, um surfista que é especialista naquelas ondas gigantes, né? Inclusive teve notícia, né, ontem no Jornal da Band e a gente repercute por aqui. O surfista brasileiro Márcio Freitas, de 47 anos. Obrigado, Márcio Freire, de 47 anos, esse que você está acompanhando aí nas imagens. Ele, né, sofreu um acidente ao descer de um dos paredões, né, da Praia do Norte, lá em Nazaré, em Portugal. Ele chegou a ser resgatado, mas não resistiu aos ferimentos. O Márcio, ele é considerado uma lenda no surf de ondas gigantes e rodou o mundo através aí do esporte. A gente está vendo, né, as fotos dele justamente, né, representando o Brasil nessas ondas gigantes. Foi o primeiro acidente assim lá em Portugal, né, em Nazaré. Já houve acidentes graves. É uma praia muito perigosa. O risco é o que torna esse esporte ou essa modalidade atrativo, né? Atrativo, né? São pessoas que se movem pela adrenalina e é muita adrenalina. A gente teve o Pedro Scooby, que já sofreu um acidente lá. A gente teve a Maia Gabeira, que já sofreu um acidente lá. Então, só entra naquele mar quem realmente sabe. Ele era muito capacitado para isso. Experiente, né? Mas é um risco, você trabalha com risco. Então, é lamentável. Mas foi um atleta que morreu fazendo aquilo que ele
ele gostava, que fez a vida inteira, que tinha paixão, mas deixa a família, então é muito triste, Sim. né? Você vê um atleta, surfista, você sabe que para você trabalhar com isso, com onda, com mar, com natureza, você precisa ser uma pessoa do bem, você precisa ser uma pessoa Tem uma vibe... que respeita a natureza, Exato. que tem valores, né, aí, que são os valores que a gente gosta e que a gente valoriza. Então é muito triste, de fato. Bom, a gente vai falar sobre mais uma morte, né? E no chat já nos avisaram, nos alertaram também sobre a morte do vocalista do Boca Louca. Ah, sim, do Renatinho, do Boca Louca, né? Exatamente, mas a gente agora fala sobre o jogador de futebol, né? Ex-atacante italiano. Tá aqui, ó, do nosso lado, né? Mais um jogador, a gente acompanhou, né? Toda a despedida do Rei Pelé aqui no Brasil no final do ano passado, no início desse ano. E a notícia agora vem da Itália, né? O futebol perdeu mais um grande jogador, o ex-atacante, né? Gianluca Vialli, de 58 anos, bem jovem, né? Morreu hoje após uma longa batalha contra um tumor no pâncreas. Ele se afastou no mês passado das suas funções na seleção da Itália por motivos de saúde. E, enfim, hoje nós temos a notícia, infelizmente, que ele foi. Ao longo da sua carreira, ele passou pela Juventus, pelo Chelsea e conquistou 16 títulos, né? Entre eles, 2 campeonatos italianos e uma Champions League. Pela seleção italiana, ele disputou as Copas do Mundo de 1986 e 1990. Então, as condolências aqui, né, para a família e também para os fãs italianos, né, que acabam perdendo aí um grande jogador da história dele, João. Exatamente. Bom, a gente já terminando aqui o nosso jornal, a gente já passou do nosso tempo, mas sempre que a gente tiver notícia, a gente vai continuar aqui trazendo para vocês. Mais de 200 milhões de usuários do Twitter tiveram dados vazados depois de um ataque hacker. O hacker roubou endereços de e-mail e colocou à venda por 276 milhões de dólares num fórum online. Ele disse que roubou os dados em 2021, depois de encontrar uma vulnerabilidade que o Twitter só corrigiu a brecha em janeiro do ano passado. Para comprovar esse roubo, o hacker mostrou dados de quase 40 celebridades, jornalistas, políticos, empresas e agências governamentais, incluindo nomes de celebridades como Doja Cat, Shawn Mendes e a Organização Mundial da Saúde, a OMS. É isso. O Twitter ainda não disse nada, não se pronunciou sobre esse vazamento, que a Reuters, agência internacional de notícias, disse que ainda não está claro se a rede social já promoveu ações para investigar ou remediar esse ataque, um ataque bem grave. E para a gente terminar com a expectativa lá em cima, Ana Weber, a sobrinha da Rosa Weber, a sobrinha, né, por favor, da ministra, nos traga notícias sobre dinheiro. Já tá aí, ó, Mega Millions, que é lá nos Estados Unidos, é uma loteria, né, a gente tem aqui as loterias da Caixa aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos eles têm diversos jogos, como a gente tem aqui no Brasil, e essa Mega Millions vai sortear hoje à noite um prêmio de 5 bilhões de reais, né, se a gente fazendo a conversão para reais. E detalhe, brasileiro pode jogar, só que, gente, se vocês resolverem jogar, tem que ir no site das lotéricas dos Estados Unidos oficial, não pega qualquer link da internet. Atenção, Tem cuidado, porque o brasileiro fica de olho, né? O brasileiro fica de olho. Tem essa possibilidade de poder jogar por aqui pela internet, o pessoal fala, pô, vamos lá no Google, vamos colocar Mega Sena Americana. Aí clica no primeiro link que aparece, já era. Então, esse é o 6º maior prêmio da história lá dos Estados Unidos, né? O maior prêmio pagou cerca de 11 bilhões de reais pro vencedor. Nossa Senhora, é muito dinheiro, a questão dos impostos, das taxas, acho que não vale a pena. Não vale a pena entrar nessa. Não vale a pena tentar ganhar 5 Eu bi? entraria fácil. Quer jogar? A gente pode tentar, vai que. Vai que. Né? Nossa, daria um super filme, imagina, a gente tem isso gravado. Quer jogar? Vai que. Vai que. E aí tá eu e Joana Treto segurando o cheque lá nos Estados Unidos, tem essa, né? Ô, Cleison, legal que eles esqueceram da gente, né? Direto numa lancha, num iate. Direto, embora. Gente, tchau! Tchau por hoje, né? Tchau por hoje. É Muito isso. obrigada pela companhia. Um beijo muito grande pra vocês, Aninha. Tchau, pessoal. Eu e o Cleison, a gente também iria jogar, tá? Então seria tchau pra vocês também se a gente vencesse esse jogo. Até semana que vem. A gente aqui. Pessoal, um beijo. Segunda-feira estamos de volta às 3h30 da tarde ao vivo com o Jornal. Exatamente, até lá. Tchau. Tchau. Eu já escolhi, eu vejo nota do grupo. Eu falo assim, vou até me esconder. Aí eu mudei mais do grupo, eu botei uma pulseira desse grupo. Vou mandar um áudio que eu gosto de falar na cara, na frente. Oi, vamos lá. Vamos jogar. Vamos ver quem faz mais gol.
Detalhe, tu não é homem de falar na cara não, tu só fala em WhatsApp, entendeu? Agora quem estava com essa conversinha desde ontem no grupo, pedindo certificado dos outros, pedindo certificado de Felipe, de Clíngia, foi tu. Aí como é que agora essa conversa vem do nada? Hein? Essa história aí surgiu na cabeça de Paulo, Não foi tu não que ficou infernizando aí. Do mesmo jeito que tu infernizou ontem para falar para falar do Júlio Rodoviário. Agora eu vou falar uma coisa séria aqui no grupo. Presta bem atenção. Vocês ficam tirando onda com essa história de clandestino ganha mais, mas eu vou repetir, já que Paulo está no grupo aqui, ele não escutou essa conversa, eu vou repetir aqui. Eu nunca questionei ninguém, porque eu comecei como Uber, sem credencial, entendeu? Estudei, fiz meu curso, paguei o curso de jipeiro, coloquei DR, e nem por isso eu fiquei tirando onda da cara de ninguém. Agora tu não foi fazer teu curso e fica tirando onda da cara dos outros. Felipe mesmo, quando tirou o curso dele, tu chegou aí no pé de algodão e disse que Felipe ia aprender todo mundo, que os caras, quando Felipe chegava, os caras saíam de perto de Felipe. Entendeu? Vocês que são amigos aí de Paulo, que tem contato comigo, já vieram falar para mim da credencial de Paulo. Da credencial de Paulo, que ele é orientador, queriam saber se ele tinha feito o curso de orientador. E eu nunca me meti na vida de ninguém, nem me preocupei com ninguém. Entendeu? Cada um faça o que achar que tem que fazer. Agora vocês se incomodam. Quem não consegue as coisas se incomoda. Mas é assim mesmo. Não. Tu pediu o certificado de Clíngia e de Felipe. Você pediu. E Felipe perguntou se tu era fiscal de alguma coisa. Eu também vou atrás para saber se tu cumpriu a carga horária do teu curso de orientador, Paulo. E os meninos vieram me perguntar. E agora eu vou me juntar com eles para saber se tu cumpriu a carga horária
5h20, quando der 5h20, você manda mensagem para ele e diz que hora você vai chegar lá realmente.
legal é você
sei. Mas eu sei, boy. Eu não vou mexer com isso, não. Vou ficar... É porque assim, eu me irritei com essa história, porque eu tava de cabeça quente, entendeu? Aí, quando ele entrou no grupo pra falar merda aí, veio a imagem de Taio todo dia pra mim daquela história de ontem, entendeu? Mas eu não vou mexer nisso não vou dar cabimento pra isso não. Não dá cabimento pra isso não. E se é aquele doido que tem os dentes tudo pra frente, que quer ser músico e tudo mais. Chovendo chuva, é? Bora? Bora? Tô indo. Tô entrando passar, é próximo? Não vai comer nada, não. Depois eu decido. Tô indo, aqui. Minha toalha tá onde, hein? Não, tá aqui na porta, né, essa preta?
inscrição mínima